Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma linha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão, Claudenilo Júnior na área, galera. Na aula de hoje, eu vou falar sobre polígonos convexos, tá? Mas antes, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso cronograma. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o cronograma. Tá aqui. As aulas que se passaram e as aulas de agora. Então, aula de hoje. Aula de hoje é sobre polígonos. Semana que vem será sobre triângulos, beleza? Muito bem. Galera, seguinte, vamos começar falando sobre polígonos convexos. Polígonos convexos é o seguinte, eu vou pegar dois pontos dentro dessa região aí, por exemplo, vou pegar uma canetinha aqui para ficar legal, para que vocês possam ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar dois pontos quaisquer dentro dessa região aqui, por exemplo, vou pegar um ponto A e vou pegar também um ponto B. E vou ligar o ponto A ao ponto B, tá bom? Então, nós temos aqui um segmento. Observe que esse segmento ele está completamente dentro dessa região. Na verdade, se eu pegasse quaisquer dois pontos dentro dessa região cinza, esse segmento sempre ficaria completamente dentro dessa região. Tá? Eu vou fazer um exemplo diferente aqui para mostrar o que seria um polígono não convexo. Esse daqui é convexo por esse motivo. Então, por exemplo, suponha um segmento de reta, outro segmento e outro segmento. Suponha um polígono que tivéssemos uma abertura assim. Eu vou pegar um ponto A nessa região e um ponto B nessa região e vou ligar esses dois pontos. Observe bem. Liguei o ponto A ao ponto B. Então, aqui seria nosso ponto A e aqui o ponto B. Observem que existe uma porção desse segmento que está fora dessa região aqui. Então, essa região aqui é chamada região não convexa, tá? Por quê? Porque quando você liga dois pontos, existe uma porção desse segmento que está fora dessa região. Na aula de hoje, eu vou falar exclusivamente de polígonos convexos. Aí eu vou falar sobre os elementos do polígono e também vou demonstrar algumas expressões que vocês já viram, na verdade, mas como eu gosto de fazer muitas demonstrações, farei nessa aula também. Galera, polígonos. O lado do polígono é um segmento, são essas fronteiras aqui, as fronteiras do polígono. A interseção entre dois lados chama-se vértice. Quando você liga dois vértices, então liguei o vértice, por exemplo, 1 com o vértice 2, nós temos uma diagonal. Diagonais são esses segmentos que cruzam o polígono, tá? Está na região interna do polígono. E também nós temos aqui um ângulo interno, que é um ângulo que está dentro da região do polígono, e o ângulo externo, que é formado pelo prolongamento do lado e o lado adjacente. Para lado adjacente, nós vamos chamar o lado que forma o ângulo, que é esse lado aqui e esse, são dois lados adjacentes. Só que você tem esse prolongamento e o lado adjacente, então você tem o ângulo externo. Observe que eu coloquei aqui um polígono de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, ele terá 6 ângulos internos. Ele também terá 6 ângulos externos. Tá bom? E mais importante, um ângulo interno mais um ângulo externo dá igual a 180 graus, porque você tem uma meia volta aqui. Então, um ângulo interno mais um ângulo externo, 180 graus. Vamos utilizar esse conceito muitas vezes na aula de hoje, beleza? Classificação dos polígonos. A classificação dos polígonos tem a ver com a quantidade de lados. Então, mudou a quantidade de lados, muda o nome do polígono. Então, por exemplo, um triângulo, ele tem 3 lados. Um quadrilátero, 4 lados, e assim por diante. Pentágono, hexágono, etc. Esses primeiros aqui são bastante recorrentes. Até o dodecágono são bastante recorrentes. E eu vou colocar nessa lista também o icoságono, tá? Então, os primeiros aqui, esses primeiros, mais o dodecágono e também o icoságono são bastante recorrentes nas questões que vamos fazer. É relevante que você aprenda o nome, pelo menos, desses daí. Beleza. Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, olha, todas as estratégias lógicas e regras que eu vou mostrar na aula de hoje têm a ver com polígonos convexos, tá bom? E para você entender a soma de um polígono convexo, eu vou primeiro construir aqui uma estratégia que nós estudamos na aula passada. Eu vou desenhar uma reta R e também vou construir aqui uma reta S que é paralela distinta à reta R.
Então, a reta R paralela distinta à reta S. E eu vou passar duas retas transversais. Assim, eu vou passar uma reta T transversal, aqui tem uma interseção aqui com a reta R, e vou traçar também uma reta U transversal, mas de propósito eu vou colocar essa reta U de forma que ela fique com a interseção com T e R, tá? Num ponto aqui. Por que eu fiz isso? Porque de propósito eu construí um triângulo aqui. Então eu tenho essa figura aqui que é um triângulo, tá bom? Na aula anterior, nós dissemos que esses dois ângulos aqui, eles tinham a mesma medida. Nós chamamos esses ângulos de alternos internos. Vou chamar esse ângulo de θ, então aqui também seria θ. E também, da mesma forma, eu vou chamar esses dois ângulos aqui também de alternos internos. Nós estudamos isso na aula passada. Eles têm a mesma medida. E esse ângulo aqui eu irei denominá-lo de alfa, assim, por exemplo. Como esse ângulo aqui é um ângulo de meia volta, então, θ mais alfa mais beta, a medida desses ângulos somados dá igual a 180 graus, tá bom? Mas, observem que esses ângulos aqui, θ, alfa e beta, são os ângulos internos de um triângulo. A gente acabou de provar que a soma interna de um triângulo dá sempre 180 graus, tá bom? Aí, essa é uma parte da estratégia que nós vamos fazer aqui. A outra parte é o seguinte: se você tiver qualquer polígono convexo, você poderá dividi-los em triângulos. Por exemplo, vou pegar aqui um quadrilátero e vou dividi-lo em dois triângulos. Só basta que você ligue os dois vértices. Tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui, tá bom? Então, galera, é o seguinte. A gente acabou de provar que os ângulos de um triângulo sempre somam e dá igual a 180 graus. Então, por exemplo, se chamarmos aqui do ângulo A, por exemplo, do ângulo B e C, A mais B mais C dá igual a 180 graus. Se eu chamar aqui de E, esse ângulo aqui de F e esse de G, EF mais G também dá 180 graus. Então, se eu quisesse somar os ângulos internos desse quadrilátero, eu ia somar assim, A mais B mais F mais C mais G mais E. Então, a lógica é muito simples. Eu vou fazer assim, ao invés de fazer essa soma de um por um, eu vou fazer o seguinte, observe. Como são dois triângulos, então basta multiplicar 2 vezes 180, ou seja, essa soma interna dá 360 graus. Bom, a gente precisa generalizar essa lógica. É assim, eu vou dar outro exemplo aqui para você entender melhor o que eu estou fazendo. Por exemplo, suponha um polígono com 5 lados. O pentágono, por exemplo. O pentágono tem 5 lados. Eu posso dividir essa figura em quantos triângulos? Em 3. A quantidade de triângulos que você pode dividir uma figura a quantidade é sempre 2 unidades a menos que o número de lados. Por exemplo, se você tem um polígono de 5 lados, então você consegue construir, dividir nessa figura, 3 triângulos. Observe, 1, 2, 3. Tá bom? Se você quiser contar, se você quiser somar os ângulos internos, então basta você fazer o seguinte: como são 3 triângulos, então você vai fazer o seguinte, olha, um triângulo, a soma interna dá 180. Então, 3, então você vai fazer 180 vezes 3, que dá igual a 540 graus. Bom, de forma geral, você pode fazer essa soma assim. Observem que a soma interna sempre é um múltiplo de 180 graus. 180 vezes 2, 180 vezes 3, por quê? Porque a soma interna será 180 graus vezes a quantidade de triângulos que você consegue dividir a figura, que é sempre o número de lados menos 2. Por isso que a soma interna vale 180 vezes n menos 2. N menos 2, usando a lógica, seria a quantidade de triângulos que você consegue formar dividindo a figura. Tá? Então, essa expressão é uma fórmula que não é para decorar, é para você usar essa lógica aí que eu falei, tá bom? Muito bem. Daqui a pouco eu vou usar nas questões essa formulazinha que a gente deduziu. Vamos agora para a soma das medidas dos ângulos externos. Somar os ângulos externos é somar E1 mais E2 mais E3 mais E4 mais EN, etc. Ou seja, E1, E2, E3, etc. Esses ângulos externos, falei na tela anterior. Esse ângulo externo ele é formado pelo prolongamento de um lado e um lado do próprio polígono. Esse ângulo externo aqui. Só que a gente vai deduzir também essa expressão. A gente não vai decorar, não. A soma dos ângulos externos são... se você somar E1 mais E2 mais E3 mais E4, etc. Então, vai dar 360 graus e a gente quer provar que isso é verdadeiro. Aí eu coloquei aqui um polígono de 6 lados. Olha, observe bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E eu vou marcar esse ângulo aqui, vou chamá-lo de I, tá bom? Porque ele é um ângulo interno.
E o ângulo interno mais um ângulo externo, a gente já viu na tela anterior que dava 180 graus, tá bom? Ah, mas se eu somar esse ângulo interno aqui, eu vou chamar de E1 também, de I1 também. Aqui vai ser I2, aqui vai ser I3, esse ângulo interno aqui vai ser I4, esse daqui I5, I6, etc. Então, se a gente somar o I1 com o E1, dá 180 graus. Se a gente somar o ângulo interno 2 com o ângulo externo 2, também dá 180 graus. E assim por diante, se a gente somar o iésimo ângulo interno mais o ésimo ângulo externo, sempre vai dar igual a 180 graus, certo? Então, e se somarmos todos os ângulos internos, mas todos os ângulos externos, então tem que dar um múltiplo de 180. Então, a lógica é simples, é assim. Se você somar todos os ângulos internos, ou seja, a soma interna, mais todos os ângulos externos, então teremos um múltiplo de 180 graus. É n vezes 180 graus, onde n é o número de lados do polígono. Por quê? Observem bem. Você tem aqui uma dupla, duas duplas, 3, 4, 5, 6 duplas, porque o polígono tem 6 lados. Se o polígono tivesse n lados, então teríamos n duplas dando 180. Então, por isso que a soma interna mais a externa dá n vezes 180 graus, tá bom? Beleza. Galera, seguinte, a soma interna nós já deduzimos. Essa soma interna, ela vale 180 graus vezes n menos 2. A soma externa, a gente vai deduzir agora, mas a gente sabe que somando todos os internos mais os externos, dá n vezes 180 graus. Fazendo aqui a distribuição, a distributividade, você tem 180 vezes n, 180n. 180 vezes 2 dá igual a 360, mais a soma externa, que vai dar igual a n vezes 180 graus. Beleza? Só que 180 vezes n, você pode simplificar com 180 vezes n. E a soma externa, então, fica valendo, como está negativo, 360, fica sendo igual a 360 graus, tá bom? Então, acabei de deduzir para você que a soma externa de qualquer polígono, porque eu falei que o polígono tinha n lados, dava igual a 360 graus. Bah, agora a gente vai usar, claro. Você não precisa ficar deduzindo isso. É bom você aprender a deduzir essa expressão, porque pode ser motivo de uma questão no futuro, tá bom? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa com o número de diagonais de um polígono. Aí eu vou usar aqui uma estratégia de contagem, tá bom? Olha, agora primeiro vamos definir o que é uma diagonal. Veja, você tem aqui dois pontos. Eu vou chamar aqui o ponto A e o ponto B. Esse segmento AB não é uma diagonal. Esse segmento AB é um dos lados desse polígono. Quando você chama esse ponto de C e liga o ponto A ao ponto C, então esse segmento aqui de dentro é uma diagonal, tá bom? Então a diagonal, ela cruza o polígono. O lado não pode ser diagonal, então. Muito bem. Mas aí, a grande questão é, quantas diagonais conseguiríamos criar em um polígono? Galera, você vai fazer o seguinte. Nesse polígono aqui de propósito, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou colocar esses pontos aqui, que são os vértices. Eu vou denominá-los A, B, C, D. Vou chamar aqui de E e vou chamar esse ponto aqui de F, tá bom? Então, para a gente criar um lado ou uma diagonal, a gente tem que usar esses pontos. Por exemplo, se eu disser assim, essa letra AB com tracinho significa o quê? Representa o quê desse polígono? É o lado AB, é um segmento. Se eu dissesse assim, e o segmento AC representa o quê? Uma diagonal. E o segmento BD, professor, representa o quê? Outra diagonal. E o segmento CD, aí é um lado do polígono. Professor, se a gente mudar a letra de posição, BA, tem alguma mudança? Faz alguma diferença? Não. AB e BA, tanto faz, porque nós estamos nos referindo ao próprio lado. Ao lado AB e BA é o mesmo lado, tá? Então, a ordem dessas letras não importa. Então, observe o seguinte, que para montar as diagonais, para encontrarmos os lados, a gente usou essas letras e esses pontos, que são 6 pontos. Se a gente quisesse, então, calcular o total de diagonais mais lados, ou seja, o total de segmentos que dá para montar com esses pontos distintos, AB até F, então nós iríamos fazer assim. São 6 pontos diferentes, eu posso escolher qualquer um dos 6, por exemplo, para colocar nessa primeira posição, e depois eu posso preencher a segunda posição de 5 maneiras diferentes. Não sei se você está entendendo, mas eu estou preenchendo a primeira posição com uma letra, a segunda posição com outra letra distinta, diferente. 6 vezes 5, 30. Só que não são 30. Por quê? Porque o segmento AB e o BA é o mesmo. O AE e o EA é o mesmo. FC e CF é o mesmo. Então,
A ordem não importa, então você tem que dividir por 2, porque você contou demais. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Então, na prática, se você somar esses lados mais essas diagonais, dá um total de 15 segmentos. E apenas 9 são diagonais, porque 6 delas são os lados. Então, 15 menos 6 dá igual a 9. Então, nós temos 9 diagonais e nós temos, claro, 6 lados desse polígono. Tá bom? Veja, a gente acabou de calcular, sem decorar fórmula alguma, a quantidade de diagonais de um polígono. A gente precisa generalizar isso, a gente vai criar uma fórmula para fazer isso. Na prática, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu fiz a combinação de 6 elementos de 2 em 2, porque para formar um segmento precisa de uma dupla de ponte, e eu tirei o número de lados, 6. Ficou combinação de 6, 2 a 2, porque o polígono tem 6 lados. Se o polígono tivesse n lados, então ficaríamos com a combinação de n 2 a 2 menos n. Então, essa expressão aqui, ela calcula a quantidade de diagonais. É quando você calcula o total de segmentos que dá para montar e você retira o total de lados. Você pode também, se não quiser usar a fórmula de combinação, fazer pelo princípio de contagem, como eu fiz aqui no problema anterior. Olhe bem, vou fazer do mesmo jeito. Você tem aqui, por exemplo, você quer escolher 2 pontos para formar um segmento. O primeiro ponto, como o nosso polígono agora ele tem n lados, então você pode escolher de n maneiras diferentes. O segundo ponto, para formar um par, para montar um segmento, você vai escolher de n menos uma maneira diferente. Porque você não pode escolher o mesmo ponto para formar um segmento. E você vai dividir por 2, porque a ordem não importa. O segmento AB e BA é o mesmo. O que você acabou de fazer aqui foi calcular a combinação de n 2 a 2. E dessa expressão, basta subtrair n agora. Então, você vai fazer o seguinte. N vezes n menos 1 dividido por 2 menos n é uma expressão que a gente acabou de deduzir que calcula a quantidade de diagonais de um polígono. Aí agora você vai fazer assim. Faça a distributividade. N vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos n. Dividido por 2, menos n, será o número de diagonais. Então, para você chegar nessa expressão agora, basta que você manipule aqui, é um cálculo de matemática básica, até simples, porque você vai fazer o seguinte, observe. Você vai escrever n ao quadrado, você escreve n ao quadrado, você repete o menos n, então está aqui menos n, e você multiplica 2 vezes menos n, que dá menos 2n, dividido por 2. E aqui você tem n ao quadrado menos 3n dividido por 2, bastando então colocar o n em evidência para ter essa expressão aqui. Colocar o n em evidência, então você tem o seguinte, vou colocar nesse cantinho aqui. Vai ficar n vezes n menos 3 dividido por 2, então deduzindo essa expressão. Observe que você pode voltar na hora que quiser. N vezes n dá n ao quadrado, e n vezes menos 3 dá menos 3n dividido por 2, tá bom? Galera, seguinte. É claro que você pode decorar todas essas fórmulas que eu fiz, mas o interessante seria você aprender a fazer essas pequenas demonstrações, até para que você consiga produzir uma matemática da boa, né? Uma matemática produtiva, de verdade, para não estar somente replicando, decorando fórmulas, replicando um conhecimento aí que você nem aprendeu a deduzir, tá bom? Então, pelo menos dá uma olhadinha nessas demonstrações aí. Claro que se você souber essas fórmulas no dia, já vai ser bastante produtivo. Beleza. Polígono regular. Para um polígono ser um polígono regular, é necessário que ele seja regido por essas 3 condições aqui, tá? Então, você tem o seguinte. Para um polígono ser regular, todos os lados têm que ser congruentes. Não pode ser diferente. Todos os ângulos internos têm que ser congruentes e todos os ângulos externos obrigatoriamente também serão. Vou dar um exemplo. Triângulo equilátero. Você já ouviu esse nome antes. Um triângulo equilátero tem a medida dos lados todas congruentes. Tá bom? Todas congruentes, as medidas dos lados. E os ângulos também. Os ângulos internos todos são congruentes. Vou chamar de θ. Mas agora a gente vai deduzir uma coisinha também. A gente deduziu anteriormente que a soma interna de um triângulo sempre dá 180. E como a gente tem θ mais θ mais θ e são todos iguais, então esses 3 θs aí dá igual a 180 graus. Então, esse θ vai ser 180 dividido por 3, que dá igual a 60 graus. Então, a gente acabou de demonstrar que um ângulo interno de um triângulo equilátero
ele mede 60 graus. E como são todos congruentes, então todos medirão também 60 graus, tá bom? Então, como esse ângulo θ aí mede 60 graus, aí eu vou anotar aqui assim, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Ah, eu quero saber então quanto mede um ângulo externo. Aí o ângulo externo é assim, você prolonga ao lado e você calcula o ângulo externo a partir dessa soma aqui, dessa meia volta. Como aqui vale 60, então aqui tem que ser 120 graus, claro. Porque 120 mais 60 tem que dar 180. Então, desse lado também vai dar 120 e desse lado de cá também vai dar 120, tá bom? Então, veja o triângulo equilátero. Ele tem todos os lados congruentes, tem as medidas dos ângulos internos todas congruentes e as medidas dos ângulos externos também são todas congruentes, tá bom? E nós temos vários polígonos regulares. Nós temos o triângulo, basta que ele seja regido por essas regras aí, por essas 3 regras aí que eu falei, tá bom? Então, você tem triângulo equilátero, tem 3 lados. O quadrado é um polígono regular também. Por quê? Porque ele tem 4 lados congruentes, com medidas congruentes, 4 ângulos com medidas congruentes, internos, e os 4 ângulos externos também. Aí nós temos o pentágono regular e o hexágono regular, tá? Que a gente vai falando aí no decorrer. Eu já falei sobre o pentágono, hoje eu vou só fazer um esboço aqui de como seria o hexágono regular. O hexágono regular é um polígono de 6 lados que você pode dividi-lo em triângulos. Como ele é um polígono regular, esses triângulos aqui são todos regulares também, em particular nesse polígono, tá? Então, são 6 triângulos equiláteros, ou seja, as medidas dos lados são todas congruentes, esses ângulos internos são todos congruentes, tá? Todos eles são congruentes, esse que eu estou marcando aqui, por isso que ele é um polígono regular. Ângulo interno congruente, todos os ângulos internos congruentes, todos os ângulos externos congruentes, e a medida dos lados todas congruentes. Polígono regular. Boa. Agora vamos falar sobre a medida de cada ângulo interno. É o seguinte, se você tiver um polígono qualquer, por exemplo, eu vou desenhar um polígono regular aqui, mais simples. Por exemplo, o quadrado. O quadrado é um polígono regular, então esses ângulos internos aqui todos têm a mesma medida. Teta, 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 teta. Eu suponho que você não saiba, claro, que esses ângulos, cada um meçam 90 graus ainda. A gente está deduzindo que isso é verdadeiro. E aqui você chama de L, de L, de L, porque, como ele é um quadrado, então as medidas dos lados são todas congruentes, tá? E eu estou interessado em saber quanto mede a soma interna, ou seja, quanto é teta mais teta mais teta. Usando a expressão que nós deduzimos na tela anterior, seria soma interna, 180 vezes n menos 2. E como o polígono tem 4 lados, então ficaria 180, 4 menos 2, então daria 180 vezes 2, ou seja, 360 graus. Então, a soma interna dá 360 graus, ou seja, a soma interna é 4 tetas, né? Porque você tem teta mais teta mais teta mais teta. Então, 4 tetas igual a 360 graus. Aí sim, implica dizer que teta vai ser 360 dividido por 4, que é igual a 90 graus. Muito bem. Então, cada ângulo interno desse mede 90 graus. E como esses ângulos são suplementares, então esses ângulos externos também valerão 90 graus, tá bom? Só que a gente quer calcular quanto mede cada um deles. E como foi que eu calculei quanto media cada um deles? Eu peguei a soma interna e dividi pelo número de lados do polígono. Então, se você quiser saber quanto mede um ângulo interno de um polígono regular, você pega a soma interna e divide pelo número de lados. Claro, por quê? Porque os ângulos são todos congruentes. Por exemplo, você pega 360 e divide por 4, cada um vai medir 90 graus, tá bom? Do mesmo jeito, você pode fazer com a soma externa. Se você pegar a soma externa e dividir pelo número de lados, você vai ter a medida de um ângulo só, de um ângulo externo. Tá bom? Bem, eu vou fazer um exemplo aqui, inclusive dos que eu já fiz, né? Um triângulo equilátero, suponha. E aí eu quero saber quanto mede um ângulo externo. A gente já fez esse cálculo hoje. Esse ângulo externo mede 120 graus. Ah, mas como eu poderia fazer, professor, usando essa expressão que a gente deduziu? Você faz o seguinte, a soma externa, a gente deduziu quanto ela vale, em todos os polígonos 360 graus, foi verdadeiro. O triângulo tem 3 lados. Então, quando você divide 360, vou fazer mais para cima, 360 dividido por 3 dá igual a 120 graus, tá bom? Então, você tem cada ângulo externo desse aqui medindo 120 graus. Muito bem. Vamos seguir. Eu vou fazer um exemplo aqui
para fixar mais o conceito, tá bom? Então, eu anotei aqui, eu desenhei aqui, na verdade, um polígono regular de 5 lados. É um pentágono regular. E vamos encontrar a soma interna, a soma externa, vamos encontrar o número de diagonais e a gente vai encontrar também cada um ângulo interno e cada um ângulo externo para a gente treinar para fazer os exercícios. Então, vamos devagar. Então, se esse polígono não tem 5 lados, então n é igual a 5, tá bom? A soma interna, bom, a soma interna são esses 5 i's aqui, que são todos congruentes. Então, dá 5i, por exemplo. Então, dá para descobrir quanto vale um i desse. Por quê? Porque a soma interna de qualquer polígono regular é 180 vezes n menos 2, tá bom? E aí você calcula, a soma interna vai ser igual a 180 vezes, como ele tem 5 lados, então fica 5 menos 2. Então, a soma interna vai ser igual a 180 vezes 3, que dá 540 graus. Se você pegar, veja, a soma interna deu 540 graus. Se você pegar essa soma interna e dividir por 5, que é o número de lados, então você pegar a soma interna e dividir pelo número de lados, então você encontra o valor de um ângulo interno. Então, 540 dividido por 5 dá igual a 108. 5 vezes 1, 5. 0. 8 vezes 5, 40. Então, um ângulo interno, umzinho só, mede 108 graus. Veja, você não precisa usar a fórmula para calcular o ângulo externo, porque o ângulo interno mais o externo dá 180 graus. Então, já dá para deduzir que o ângulo externo mede 72 graus. Mas se você quiser saber quanto mede um ângulo externo, somente um, então você ia pegar a soma externa e ia dividir por 5. Ou seja, você ia pegar a soma externa, que dá 360 graus, dividido por 5, que dá 72 graus. Você também poderia caminhar por aí, tá? Fazer por esse caminho. Bom, eu vou colocar aqui uma observação que a gente vai utilizar nas questões, tá bom? Principalmente as questões que virão, futuro. Assim, ó, todo polígono regular, ele é inscrito e circunscrito em um círculo, tá bom? Então, você pode inscrevê-lo ou circunscrevê-lo em uma circunferência. Então, você tem o seguinte, você tem aqui um pentágono regular, de propósito, todas as medidas dos lados são congruentes, ângulos internos são congruentes e os ângulos externos também são congruentes. Aí eu inscrevi, ou seja, a circunferência está circunscrita por fora, e eu também inscrevi uma circunferência, ou seja, ele está circunscrito à circunferência e está inscrito à circunferência. Ele está dentro da circunferência e está fora de outra circunferência. Tá? Então, ele pode ser inscrito e circunscrito. Você pode fazer isso com qualquer polígono regular. Triângulo equilátero, quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular, com qualquer um deles, tá bom? Galera, muito bem. Agora a gente vai treinar os conceitos que eu falei aqui nas questões, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 1. Sejam P e Q polígonos regulares. Então P e Q são polígonos regulares. Então, todos os lados dos dois polígonos, todos os lados são congruentes, todos os ângulos internos têm a mesma medida e todos os ângulos externos também têm a mesma medida. Se P é um hexágono, então já sei, P vai ter N lados. Então, eu já posso escrever isso. Por exemplo, P vai ter igual a 6, N vai ser igual a 6, é um hexágono. Hexágono regular são 6 lados congruentes. Aí ele vai dizer mais, ele diz. E se o número de diagonais do Q partindo de um vértice é igual ao número total de diagonais de P, então a medida de cada um dos ângulos internos de Q é igual a quanto? Eita, que confusão. Aí, veja. Primeiro, eu vou deduzir aqui para vocês uma coisa que eu não falei ainda. Você tem um polígono Q, você não sabe quantos lados tem esse polígono, tá? Mas ele disse aqui a quantidade de vértices, a quantidade de diagonais que sai de um vértice. Ele disse que tem uma quantidade de diagonais que sai desse vértice aqui. Ele falou que era exatamente o número de diagonais do polígono P. Ele diz aqui, ó. Se o número de diagonais do Q partindo de um vértice é igual ao total de diagonais de P, então a gente precisa primeiro descobrir o total de diagonais de P. Então, o número de diagonais a gente deduziu. N menos 3 dividido por 2, não é verdade? Então, o número de diagonais do polígono P vai ser igual a 6 menos 3, que dá igual a 3, 6 vezes 3, 18, dividido por 2 dá 9. São 9 diagonais. Aí ele disse o seguinte, que partindo de um vértice do polígono Q,
você tem a mesma quantidade de diagonais do P, que são 9. Então, significa dizer que desse vértice aqui, ou de qualquer vértice desse polígono Q, partem 9 vértices. Será que dá para encontrar o número de lados do polígono, sabendo quantos vértices partem, quantas diagonais partem de um vértice? Vamos ver. Eu vou colocar aqui um quadrado para a gente deduzir. Suponha que não soubéssemos que é um quadrado, claro. Mas aí a gente vai deduzir o número de lados a partir do número de vértices que partem, a partir do número de diagonais que partem de um vértice. Então, você tem o seguinte. O quadrado de um vértice apenas parte uma diagonal só. Vou dar uma dica já. O total de diagonais que partem de um vértice é sempre o lado menos 3. Observe, você tem um quadrado. 4 lados, 4 menos 3 deu igual a 1. Significa dizer assim, que de cada vértice do quadrado vai partir apenas uma diagonal. Vou dar outro exemplo. Eu vou colocar aqui um hexágono, por exemplo. Beleza? Quantas diagonais partem de cada vértice do hexágono regular? Eu já sei, 3. Por quê? Porque ele tem 6 lados, menos 3, e cada uma vai partir 3. Veja se não é. Uma diagonal, 2, 3. Olha só, de cada vértice partem 3. Acertei. Então, o número de diagonais que partem de um vértice sempre vai ser o número de lados menos 3. Então, para esse polígono Q também vai valer isso. Você tem n menos 3 é o total de diagonais que partem de um vértice. E ele diz que era igual a 9, porque ele diz que era igual à quantidade de diagonais do polígono P. Então, significa dizer que o número de lados do polígono Q vai ser 9 mais 3, que dá igual a 12. Então, eu já sei que esse polígono tem 12 lados. Muito bem. Agora, vamos para a pergunta. Então, a medida de cada um dos ângulos internos de Q. Bom, como ele quer a medida de cada ângulo interno de Q, e eu não vou precisar mais desses cálculos aqui, eu vou apagar, eu vou aproveitar esse espacinho aqui para a gente fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Galera, falta só isso para terminar. Ele quer a medida de cada um dos ângulos internos do Q. Como é que a gente faz isso? Já sei. A medida de um ângulo interno, você faz assim, você pega a soma interna e divide pelo número de lados. A gente fez isso. Então, a gente vai fazer isso agora. Você tem, dividir aqui. Então, você tem, cada ângulo interno vai ser igual. A soma interna, 180, n menos 2, ou seja, 12 menos 2, e o polígono tem 12 lados. Então, esse ângulo interno vai ser igual a 180 graus, vezes 10, 12 menos 2 dá 10, dividido por 12. E aqui você pode simplificar. O 10, que dá 5, aqui dá 6, 180 dividido por 6 dá 30, 30 vezes 5, 150. Então, um ângulo interno do polígono Q será 150 graus. A resposta é a letra B. Beleza? Então, questão número 1 não é uma questão trivial, uma questão até mais complexa um pouquinho, mas que você possa, para que você possa treinar como calcular o número de diagonais, para que você possa aprender a calcular como se encontra um ângulo interno e a soma interna de qualquer polígono dentro de uma questão um pouco mais complexa, tá bom? Muito bem. Vamos para a questão número 2. Manuela desenha os 6 vértices de um hexágono regular. Tá aqui, os 6 vértices. Como é um hexágono regular, então a gente pode fazer o seguinte. Observem bem. Se eu ligar esse ponto a esse, se eu ligar esse ponto aqui a esse aqui, esse a esse, eu estou ligando os vértices, então nós teremos aqui o hexágono regular que ele está falando. Ela une alguns dos 6 pontos com segmentos de reta para obter uma figura geométrica. Essa figura não é, seguramente, que polígono, que não é. Beleza? Muito bem. Primeira coisa. Ela, na questão, Manuela desenhou um hexágono regular. Então, a medida desses lados aqui, todos são congruentes e os ângulos também, tá bom? Se a gente pode escolher a quantidade de pontos que quiser, o menor polígono que a gente vai criar, que existe, na verdade, é o triângulo. Então, a gente pode criar um triângulo aqui. Eu vou fazer com outra cor aqui. Vou fazer azulzinho. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui. Um azulzinho aqui, porque aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um triângulo aqui com esses 3 pontos aqui. Com esse ponto, com esse e com esse. Eu vou ligar esses 3 pontos. Observem bem, acabei de construir um triângulo. E esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem 2 medidas de lados congruentes. Beleza?
Ah, eu poderia ter pegado aqui 4 pontos, esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, teríamos um retângulo. Ah, dá para formar retângulos, dá para formar triângulos, dá até para formar um triângulo equilátero, eu vou mostrar. Observe, eu vou ligar aqui, tá de azul. Se a gente chamar esse lado de medida A, esse também de medida A, por exemplo, esse de medida A, e aqui também será A, então, nós teremos esse lado aqui, congruente a esse lado, que é congruente a esse triângulo equilátero. Eu até fiz melhor aqui, olha, eu fiz um desenho aqui para vocês. Então, dá para formar retângulos, dá para formar trapézios, dá para formar triângulos equiláteros, só não dá para formar quadrados. Quadrados não dá, porque eu precisaria de 4 lados congruentes e formando um ângulo de 90 graus. Não tem como fazer isso aqui. Então, o único aqui que não dá para montar com esses 6 pontos é o quadrado. Então, ela quer exatamente isso. É o que não dá para fazer. O quadrado não dá. Ó, retângulo deu, trapézio deu, triângulo equilátero sim, isósceles também. Quadrado não deu. Vamos para a questão de número 3 agora. Se um polígono regular é tal que a medida de um ângulo interno, eu já vou anotando aqui, ó, a medida de um ângulo interno é o triplo da medida de um ângulo externo, aí ele quer saber o número de diagonais radiais. Não falei sobre diagonais radiais ainda na aula de hoje. É muito simples a ideia. Observe um quadrado. Diagonais radiais são as diagonais que passam no centro do polígono. Temos duas. Já vou adiantando. O número de diagonais radiais é sempre o número de lados dividido por 2. É sempre a metade do número de lados. É muito simples. Vou dar um exemplo. No hexágono regular. Deixa eu fazer esse desenho melhorzinho, para ele ficar pelo menos parecido com o hexágono regular. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer um pouquinho melhor. O hexágono regular. O hexágono regular são 6 lados congruentes. Tá? Então, você tem aqui o hexágono. Aqui. Quantas diagonais radiais esse hexágono tem? Ficou mais ou menos, né? Quantas diagonais radiais ele tem? Se são 6 lados, então serão 3. Então, vamos ver quais são. Então, quando você liga aqui, construindo as diagonais, você liga um vértice com o outro, você liga um vértice com o outro e liga um vértice com o outro. Observe que passando pelo centro, nós temos 3. Por quê? Porque ele tem 6 lados. 6 mil por 2 dá 3. Mas, professor, então existem diagonais que não são radiais? Existem diagonais que não são radiais. E eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu vou traçar uma diagonal que não é radial aqui, por exemplo. Essa diagonal aqui, ela não passa pelo centro. Essa daqui também não passa pelo centro. Essa daqui também não passa pelo centro. São essas 3 aqui que passam pelo centro. Resumindo, diagonais radiais são as diagonais que passam pelo centro do polígono, tá bom? Então, vamos lá. Ele deu uma dica, disse que o número de... ele disse que a medida de um ângulo interno, isso aqui, ó, se um polígono regular é tal que a medida de um ângulo interno é o triplo da medida de um ângulo externo. Ele quer saber o número de diagonais radiais, então a gente vai calcular. Um ângulo interno, a gente já aprendeu a fazer isso na aula de hoje. Vai ser 180 vezes n menos 2, que é a soma total, dividido pelo número de lados. Muito bem. Que vai ser igual, segundo ele fala, a 3 vezes um ângulo externo, que vale 360 graus, dividido por n. Simplifica o n. Aí você pode agora também simplificar o 180 com 360, tá bom? Que dá igual a 2. 2 vezes 3 dá 6, então você fica com n menos 2 igual a 6. 6 mais 2 dá igual a 8, então esse polígono tem 8 lados. Ele é um octógono regular, porque ele tem 8 lados e é regular. Se ele é um polígono de 8 lados, então o total de diagonais que passam pelo centro, ou seja, radiais, dá igual a 4. Diagonais radiais é sempre a metade do número de lados do polígono. Então, resposta, letra D. Vamos para mais uma questão. Questão de número 4, para a gente treinar um pouco mais desses conceitos. Na figura abaixo estão indicadas todas as diagonais que partem de um vértice. Olha, não está dando para ver aqui o vértice de onde essas diagonais estão partindo, mas eu vou idealizar aqui, eu vou escrever aqui como se fosse mais ou menos por aqui, assim. Porque aqui você tem... mais para cá um pouquinho. Você tem aqui, por exemplo, as diagonais partindo todas de um ponto lá, ou seja, estão convergindo para um ponto lá, que é um dos vértices desse polígono. E você tem, partindo daquele vértice, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonais partindo de um vértice. E a gente já falou isso na aula de hoje. N menos 3 diagonais é que partem de um vértice. E nesse caso desse polígono, são 7 diagonais que partem desse vértice. Então, dá para descobrir o número de lados do polígono. 7 mais 3 dá igual a 10.
É um decágono, tem 10 lados. E ele quer saber quantas diagonais no total poderiam ser traçadas nesse polígono. Total de diagonais, a gente já deduziu também na aula de hoje, é n menos 3 dividido por 2. Como ele é um decágono, então vai ficar 10 menos 3, que dá igual a 7, dividido por 2. 70 dividido por 2 dá igual a 35. Resposta, letra C. Massa, vamos fazer mais uma. Questão de número 5. As artes marciais mistas, tradução para o inglês, MMA, tá aqui, são realizadas num octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F, e o juiz está na posição I. O triângulo IGH é equilátero e GF é o ângulo que é formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos lutadores. Então, você tem aqui o desenho, e você tem aqui a posição do juiz, e você tem aqui a posição dos lutadores, e ele quer a medida do ângulo GIF. Galera, seguinte, eu vou desenhar aqui, vou passar um segmento pontilhado aqui, para você entender que ele quer essa abertura aqui, tá bom? Vou chamar de teto. Porque ele quer o ângulo GIF, é essa abertura. E ele diz que esse triângulo é um triângulo equilátero, então esse lado aqui tem a mesma medida desse lado, a mesma medida desse lado. E esses ângulos aqui, todos eles medem 60 graus. 60 graus. Todos medem 60 graus. Bom, como ele disse que esse triângulo é equilátero, então esse lado aqui mede x também, ele disse que esse octógono era regular, então você tem uma medida x aqui também. Então, observe que esse triângulo aqui, que eu vou pintar aqui dentro assim, é um triângulo isósceles. Então essa medida aqui também mede θ. Como a gente quer essa medida θ, então basta descobrirmos quanto vale esse ângulo aqui que eu coloquei 2 tracinhos. Como é que a gente vai fazer isso? Basta a gente encontrar um ângulo desse aqui interno, porque se a gente pegar um ângulo interno menos 60, a gente vai descobrir esse ângulo. E depois a gente usa aquela estratégia, aquele cálculo que a gente demonstrou, que a soma interna dá 180. A gente vai fazer isso. Mas primeiro, precisamos encontrar quanto mede um ângulo interno desse octógono, que são 180 graus vezes n menos 2 dividido por n. E como ele tem 8 lados, então vai ficar 8 menos 2 dividido por 8. Beleza? Então, esse ângulo interno vai ser igual a 180 graus, 8 menos 2 dá 6, dividido por 8. Simplificando por 2, você tem 3, aqui 4. 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 3 dá 135 graus. Então, nós temos esse ângulo aqui medindo 135 graus. Então dá para descobrir esse ângulo aqui. Basta pegar 100, porque esse ângulo também dá 135, porque como o polígono é regular, todos esses ângulos aqui internos têm todos a mesma medida. Então, você vai fazer 135 menos 60. Então, você faz 135 menos 60 graus para descobrir quanto mede esse ângulo daqui, que vai dar 75. 6 para 13 dá 7, 75 graus. Então, você tem esse ângulo aqui medindo 75 graus. Então dá para descobrir o ângulo que a gente quer, porque vai ficar θ mais 75 dá igual a 180, que é o que a gente quer descobrir. Então vai ficar 2θ mais 75 graus, que dá igual a 180 graus. 180 menos 75 dá 105. E 105 dividido por 2 vai dar igual a 52,5, que é a resposta. 52,5. Então, letra E. Beleza? Muito bem. Galera, seguinte. É isso aí. Um beijo para vocês. Até a próxima aventura. Semana que vem teremos triângulos, beleza? Então, um beijo para todos. Espero que vocês consigam resolver todas as questões, todos os exercícios. Valeu? Massa. Tchau.